Olá, pessoal. Então, vamos dando continuidade àquelas aulas nossas sobre dica de projetos elétricos. Essa parte da aula, nós vamos definir, em função da aula passada, onde nós dividimos os circuitos, agora nós vamos calcular a corrente de cada circuito, a corrente de projeto, dimensionar os condutores e dimensionar os disjuntores elétricos. Então, veja na sequência a metodologia que é utilizada nessa aula, conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Pessoal, a aula anterior nós dividimos os circuitos. Essa aula nós vamos encontrar a seção dos condutores desses circuitos e dimensionar qual é o disjuntor, para a gente finalizar uma parcela do projeto. Então, essa é a sexta parte da aula. Então, só para vocês terem ideia, eu escolhi aqui que o quadro fique aqui nessa região. Poderia ter ficado aqui, né? Aí, sempre escolher nas áreas possíveis. Então, do quadro, eu faço a distribuição dos circuitos, né? Por exemplo, vou levar uma tomada aqui para o banheiro. Essa distância aqui, nós temos que saber, né, estimar essa distância. Por exemplo, vou mostrar para vocês que a distância daqui até aqui eu estou estimando em 10 metros, dá menos de 10 metros. Né? Se a gente imaginar aqui 3,5 com 2,5, 5,5. Né? Vocês vão entender por que disso. Né? Então, agora, nós vamos fazer a escolha dos condutores. Bom, a escolha dos condutores e disjuntores. Primeiramente, eu já botei uma tabela diferenciada, onde nós temos aqui carga de iluminação, corrente e TUG. Aqui é iluminação e TUG, tá, pessoal? Aqui vai ser iluminação e TUG com TUI, tá? Então, o circuito 1 que nós vimos anteriormente, ele tem 360 VA de carga. Então, nós vamos pegar, os circuitos são monofásico 220, eu vou pegar 360, dividir por 220, deu 1,64. Vou fazer a mesma coisa para todos os circuitos. Vou pegar aqui exemplo, o circuito 3, que é um circuito de TUG, TUG do circuito da cozinha, por exemplo. Então, é 1900 dividido por 220. Se vocês fizerem a conta, dá 8,64. Então, essa coluna representa, por exemplo, chuveiro 6.500 dividido por 220 vai me dar 29,55. Essa coluna representa a coluna da corrente de circuito. Do outro lado aqui, essa outra coluna representa a corrente de projeto. Para fazer a corrente de projeto é a corrente fictícia, uma corrente corrigida pelo fator de agrupamento, né, de circuitos, que eu chamo de FCN, e pelo fator de correção de temperatura, que nós vamos trabalhar com temperatura 30 graus, o FCT vai ser sempre igual a 1. Então, eu vou fazer só um exemplo, porque o resto é tudo normal. Então, eu vou pegar a corrente de 8,64, que vocês estão vendo aqui, e vou dividir por FCT vezes FCN. Eu vou admitir, nos meus projetos, vocês podem usar essa premissa, que o número máximo de circuitos que estarão dentro de um eletroduto serão 3 circuitos. Então, vai ser 8,64 dividido por 1 sobre raiz de n. Isso vai dar 14,96. Então, essa é a corrente de projeto, que é a corrente que eu vou estar utilizando. As cargas de uso específicos, nós sempre trabalhamos com um eletroduto único, saindo do quadro, indo até essa carga. Por exemplo, o chuveiro. Veja que o FCT do chuveiro, eu usei 1, por quê? É um eletroduto que vai sair do chuveiro e vai chegar até o quadro, passando por esse eletroduto apenas o circuito do chuveiro. Né? Então, dessa forma, a gente consegue calcular a corrente de projeto. Depois vocês podem conferir aqui a cada um deles. Aqui, o fator de correção de agrupamento de circuito, né? Você tem lá o eletroduto, eu estou admitindo
no máximo 3 circuitos por eletroduto, ok? Bom, tendo a corrente de projeto, nós já podemos calcular quais são os condutores. Para a escolha dos condutores, a NBR 5410 estabelece que seção de condutor de iluminação é 1,5 a mínima, e seção do condutor de tomada de força a mínima é 2,5. Para as instalações residenciais, nós usamos o método de instalação, que é o método B1, que são condutores unipolares embutidos na alvenaria. Nós temos dois métodos para o cálculo: o método da capacidade de corrente e o método da queda de tensão, que é apresentado aqui, onde SC é a seção do condutor, tem que ser maior do que 200 ρ, onde ρ é a resistividade do cobre, vezes a corrente de projeto, vezes o comprimento, que está aqui, dividido pela queda de tensão. A queda de tensão para circuitos terminais é 4%. E a tensão, isso estabelecido pela norma 5410. Bom, pelo método de capacidade de corrente, se eu pegar o circuito de iluminação 2,84, a seção mínima que eu tenho que utilizar é 1,5. Então, se vocês olharem aqui, um cabo de 1,5, qual é o carregamento? Fase e neutro. Se é fase e neutro, corrente aqui é 17,5. Então, o condutor de 1,5 atende ao circuito 1 e circuito 2, que é a iluminação. Circuito 3, ele é um circuito de TUG. A corrente é 14,98. Né? Como a planta é pequena, eu vou só dar o exemplo, depois do chuveiro para vocês, porque o método de capacidade, ele atende também à queda de tensão, porque a planta é pequena, as distâncias são curtas. Se eu usar o cabo de 2,5, vocês veem aqui, o método B1, o cabo de 2,5 suporta uma corrente de 24 amperes. Portanto, fazendo essa análise, o circuito 3, 4, 5 e 6 usam cabos de 2,5. O circuito 7, o chuveiro está a uma distância de 10 metros. Se vocês olharem aqui, capacidade corrente, qual é a corrente? 29,55. Então, eu venho aqui, 29,55 vai ser um cabo de 4 milímetros. Olha aqui, ó, B1, quando carregamento, fase neutro, então 2 condutores carregados, 32 amperes. Então, o cabo de 4 milímetros para o método B1 atende a esse circuito. Aí, o que eu fiz? Só para mostrar para vocês, eu fiz pelo método agora, o segundo que eu tenho que fazer, pelo método de queda de tensão. Queda de tensão 2% para circuito terminal, conforme 5410. Tensão aqui no meu projeto Brasília 220, fase neutra. Resistividade 1/56. E o comprimento, eu calculei mais ou menos 10 metros olhando na planta. Logo, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 1,19. Não é isso? Mas 1,19 daria um condutor de 1,5, mas eu não posso usar o condutor de 1,5. Por quê? Eu tenho que atender os 2 metros. Se a corrente é 29,55, o cabo tem que ser de 4 milímetros. Ok? Bom, os disjuntores. Para a escolha dos disjuntores, eu tenho que utilizar essa inequação, onde IB tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ, onde IZ é a corrente do condutor que eu escolho e B é a corrente de projeto. Então, eu vou dar o exemplo do circuito de iluminação. Nós usamos o condutor no circuito de iluminação de 1,5. Condutor de 1,5 para o método B1, a 2 condutores, olha aqui a corrente, 17,5. Aí eu teria que colocar aqui 17,5. Qual é a corrente de projeto? A corrente de projeto é 2,84. Então, eu faria 2,84, tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Quanto que é o IZ de cabo de 1,5? 17,5.
Então, eu optei por utilizar um disjuntor de 10 amperes. Então, usei de 10 aqui e 10 aqui. Se eu fizer agora circuito 3, qual é a corrente de projeto? 14,98, tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Qual é o IZ do cabo de 2,5? Aqui, ó, 24 amperes. Então, 14,98 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual ao IZ, que é 24. Então, eu utilizei disjuntor de 20, me atende. Da mesma forma, o 14,17 disjuntor de 20. E o 8,66 ficaria 866 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 24. Aí eu usei um disjuntor de 16. E aqui embaixo também 14,17 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 24, que é a corrente do condutor. Eu usei um disjuntor de 20 amperes. Para o chuveiro, 29,55 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual à corrente do chuveiro. Qual é a corrente do chuveiro? 32. Aí eu usei um disjuntor de 32 amperes. Ok, pessoal? Sempre fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.